Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente mergulha num documento super importante para Cubatão, a Lei 325 de 59. É o Estatuto dos Funcionários Públicos. Exato. É um retrato, né, de como o serviço público municipal se organizava naquela época. E a ideia aqui é destrinchar esse estatuto com as atualizações que a gente tem no material, né? Isso, entender as regras do jogo. Quem era funcionário, como entrava, como progredia, direitos, deveres. Enfim, o essencial dessa estrutura legal. Perfeito. Vamos lá então. Para começar assim, bem do básico, o que a Lei de 59 dizia que era um funcionário público e um cargo público? Olha, funcionário era a pessoa que legalmente estava investida num cargo público. Simples assim. Ok. E o cargo público, bem, tinha que ser criado por lei, ter um número certo de vagas, um nome específico e ser pago pelo município, claro. Interessante. E já naquela época era acessível para qualquer brasileiro? Sim, o parágrafo 1º do artigo 3 já dizia isso, desde que cumprisse os requisitos da lei, né? E esses cargos eles se organizavam de alguma forma, tinha alguma estrutura? Tinham, sim. A lei fala em carreira, que seria um conjunto de classes da mesma profissão, tipo com degraus de salário, sabe? Aham, E proibia colocar o funcionário para fazer coisa diferente do cargo ou da carreira dele. Era para manter uma certa ordem, imagino. entendi. E o quadro, o que seria isso? O quadro era o conjunto maior. Juntava as carreiras, os cargos que eram isolados e também as funções gratificadas, aquelas com um extra no salário por uma responsabilidade a mais. Faz sentido. Uma estrutura para organizar o pessoal. E como é que alguém entrava nessa estrutura? Quais eram as portas de entrada assim? O artigo 10 lista várias formas. A principal era a nomeação, mas tinha também promoção, transferência, reintegração. Reintegração, isso é para quem saiu e voltou. Exato. Se a pessoa fosse demitida e depois uma decisão administrativa ou judicial anulasse a demissão, ela era reintegrada. Tinha também readmissão, reversão de aposentado, aproveitamento de quem estava em disponibilidade. Nossa, bastante mecanismo. Mas a nomeação era a principal, você disse. E precisava cumprir o quê para ser nomeado? Os requisitos básicos, né? Ser brasileiro, ter 18 anos, direitos políticos em dia, quitação militar para os homens, boa conduta. Boa conduta. E saúde comprovada por inspeção médica, aptidão para o cargo e, às vezes, alguma condição especial que a lei exigisse para aquele cargo específico. E a nomeação vinha como? Geralmente por concurso? Sim, para nomeação em cargo efetivo ou para iniciar o estágio probatório, o concurso público era a regra. Podia ser só de provas ou provas e títulos. Títulos, tipo formação, experiência. Isso, o artigo 21 detalhava. Tinha um peso para formação, publicações, essas coisas. E os concursos tinham um prazo de validade, geralmente 2 anos, podendo prorrogar. E depois do concurso vinha o estágio probatório. O famoso teste, né? Exatamente. Era um período, na lei original não especificava o tempo, mas era para avaliar na prática se o novo funcionário tinha mesmo os requisitos. Idoneidade moral, assiduidade, disciplina, eficiência. Era uma confirmação, então. Isso. Se passasse no estágio, aí sim era efetivado automaticamente no cargo. Ganhava a estabilidade. Falando em estabilidade, como funcionava e a progressão na carreira? A estabilidade vinha depois de aprovado no estágio. Significava que o funcionário só podia ser demitido por sentença judicial ou processo administrativo, com direito de defesa, claro. Dava uma segurança, né? Muita. Mas não garantia ficar naquele cargo para sempre. Podia haver movimentações. A progressão principal era a promoção, que era subir para a classe seguinte na carreira. E como se conseguia a promoção? Os critérios eram alternados, uma vez por antiguidade, outra por merecimento. O artigo 44 estabelecia isso. Tinha até critério de desempate definido. Curioso. E tinha um tempo mínimo para poder ser promovido? Sim, um interstício mínimo na classe que a lei definia. E olha que interessante, o artigo 57 proibia o funcionário de pedir promoção. Sério? Proibido pedir? Nossa, por que será? Pimento fossem seguidos à risca. Mostra um pouco da mentalidade da época, né? Com certeza. Além da promoção, que outras movimentações existiam? Você mencionou transferência. Sim, transferência entre cargos parecidos. Tinha a readaptação, para quando o funcionário tinha alguma limitação física ou psíquica.
Aí ele era ajustado para uma função compatível. Entendi. E as formas de retorno que você citou antes? Reintegração, readmissão. Isso. Reintegração para quem teve a demissão anulada. Readmissão era a volta de um ex-servidor demitido ou exonerado se houvesse interesse público. Reversão era a volta do aposentado em casos bem específicos. E aproveitamento era para quem estava em disponibilidade. Ou seja, o cargo foi extinto e a pessoa ficou aguardando um novo lugar. Um conjunto completo de ferramentas para gerenciar o pessoal, né? Sem dúvida, tentava cobrir várias situações. E do lado dos direitos, o que o Estatuto garantia? Férias, licenças? Imagino que isso era central, né? Com certeza. Férias eram 30 dias por ano, depois do primeiro ano de trabalho. Uma coisa interessante é que atualizações recentes, como a da Lei Complementar 123 de 2022, trouxeram o adicional de 50% sobre as férias. Ah, o famoso terço constitucional. Aqui era 50%. Pelo texto da atualização, sim, 50%. E tinha regras sobre acúmulo, perda das férias por muitas faltas ou licenças longas. E a contagem de tempo, como funcionava? Era feita em dias, convertida em anos. E vários afastamentos contavam como se a pessoa estivesse trabalhando. As próprias férias, licença para tratamento de saúde, casamento, luto, serviço militar obrigatório, júri. E as licenças? Além da de saúde, quais eram as principais? Tinha licença por motivo de doença em pessoa da família, com regras de pagamento que diminuíam com o tempo. Licença gestante, que já era prevista, e depois foi ampliada para 180 dias. 180 dias já naquela época? Ou foi atualização? A ampliação para 180 dias veio depois, mas a licença em si já existia. Tinha licença para serviço militar, licença para tratar de interesses particulares, mas essa era sem vencimento. E a famosa licença-prêmio? Essa também. Artigo 137. Eram 90 dias de licença a cada 5 anos de serviço efetivo, sem ter tido certas penalidades ou faltas. Um prêmio pela assiduidade e bom comportamento, né? Tinha regras sobre interrupção, quando podia tirar. Direitos importantes. Mas e os deveres? O que se esperava do funcionário? A lista era grande no artigo 223. Assiduidade e pontualidade, claro. Obediência aos superiores, exceto ordem ilegal. Lealdade à instituição, guardar sigilo sobre assuntos da repartição. O básico para qualquer trabalho, né? Sim, mas bem detalhado. Cuidar do material público, tratar bem as pessoas, manter os dados pessoais atualizados e a responsabilidade por prejuízo que causasse por dolo ou culpa, né? Podia ter que ressarcir o município. E as proibições? O que não podia fazer de jeito nenhum? Várias coisas. Criticar autoridades publicamente de forma desrespeitosa, por exemplo, retirar documento da repartição sem permissão, fazer comércio dentro do local de trabalho, receber propina, presente, Coisas sérias. muito sérias. Usar o cargo para benefício próprio ou de outra pessoa. Enfim, proibições para tentar garantir a ética e a impessoalidade no serviço. E se o funcionário pisasse na bola, quais eram as punições? O artigo 231 listava as penalidades. Começava com advertência, repreensão, podia ter suspensão, que afastava do trabalho sem salário por um tempo, multa, destituição de função gratificada, E as mais graves? disponibilidade compulsória, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. E a demissão, que podia ser simples ou a bem do serviço público. Qual a diferença? A demissão simples tinha causas como abandono de cargo, faltas seguidas. A demissão a bem do serviço público era para casos gravíssimos, como crime contra a administração pública, corrupção, improbidade. E essa impedia a pessoa de voltar para o serviço público municipal. Pesado. Fica claro que era um estatuto bem detalhado, né? Tentava cobrir tudo. Exatamente. Desde a entrada até a saída, direitos, deveres, progressão, uma estrutura bem formal, buscando normatizar ao máximo a vida funcional. Uma preocupação grande com controle e previsibilidade. E isso faz a gente pensar, né? Um conjunto de regras lá de 1959, mesmo com as atualizações que teve, como é que ele conversa ou talvez até entra em conflito com o que a gente espera hoje da administração pública, que precisa ser mais ágil, flexível, focada em resultado. É uma ótima reflexão. Como essa estrutura mais rígida se adapta ou não às demandas atuais por dinamismo e eficiência no serviço público. Fica aí a provocação para quem nos ouve pensar a respeito. Está sem tempo para o estudo?
No link abaixo você encontra o e-book com os resumos das obras dos principais autores que constantemente aparecem nos concursos públicos da área da educação. Confira! Gostou do vídeo? Deixe um like, se inscreva no canal e compartilhe com seus colegas. Até o próximo vídeo.